Bem, mais uma vez a paz do Senhor. Vamos falar da palavra de Deus e eu quero orar para que o Senhor fale ao teu coração, porque quem fala é o Espírito Santo de Deus e que Ele possa falar ao seu coração, porque o que nós estamos fazendo aqui é falando da palavra dEle, e a palavra dEle, através do Espírito Santo, ela vai sim fazer a sua obra. Deus, obrigado porque temos essa oportunidade por cada um, por cada família, por cada pessoa aqui reunida, por esse dia especial, e que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem. Eu me coloco nas tuas mãos e peço ao teu Espírito Santo, que é o poder de Deus sobre a vida daqueles que falam a sua palavra, para que o Espírito Santo de Deus toque aí em cada vida, aqueles que nos assistem pela internet da mesma forma, que eles possam ser tocados pelo Senhor, pela sua palavra viva, e que as experiências que estão contidas na Bíblia, as experiências que estão também nas nossas vidas, possa fazer diferença na vida de alguém, na vida das pessoas que passam, Senhor, talvez por um momento de dificuldade. Que a nossa luz, que é a luz de Cristo que brilha em nós, possa ser, Senhor, essa luz que ilumina o coração das pessoas, a sua palavra em nós. Nós sendo, Senhor, estas pedras vivas do Senhor, para servir e honrar o teu nome. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a vida de Jesus e dos seus discípulos, aqui neste episódio, nesse momento aqui que nós vamos falar, estava um tanto quanto agitada. Estava uma situação assim, bem agitada para eles, porque eles haviam recebido, é o que vai contar aqui nesse texto, estou dando um brief do que está acontecendo antes. Eles recebem a notícia da morte de João Batista, e ele havia sido degolado, ele foi morto, foi decapitado por Herodes. E então, essa notícia, ela vai e chega até Jesus. E Jesus, então, diante do ocorrido, o que ele faz? Ele recebe uma notícia triste, uma notícia de um dos seus parentes, da sua família, então, e é o precursor ali de Jesus, aquele que vem antes ali falando do evangelho do arrependimento de Deus. E João Batista, então, que está morto agora, Jesus recebe essa notícia, então Jesus aqui retira-se de barco com os seus discípulos para uma região mais deserta, o que é comum quando a gente recebe uma notícia ruim. É momento de refrescar a cabeça, é momento da gente relaxar, tentar botar os pensamentos em ordem. Não se esqueça que nós estamos falando de um Jesus que é 100% Deus e 100% homem. O lado humano de Jesus também nessa hora pesa. Nós não podemos tirar isso da equação, porque nós fazendo isso invalidamos todo o sacrifício de Cristo. Então esse Jesus, quando ele se sentia nessa situação, o que Jesus fazia? Várias vezes Jesus se retirava para orar e falar com quem? Com Deus o Pai. E por várias vezes nós vemos essa resposta de Deus à vida dele, porque quando ele voltava desses momentos, ele voltava uma outra pessoa. Então, nós somos liderados por exemplo, pelo exemplo de Cristo. E aqui o que acontece? Jesus então se retira, você vendo nos outros evangelhos, olhando aqui, nós vamos trabalhar Mateus, mas em outros evangelhos que também constam essa situação do que está acontecendo aqui, ele então pega os seus discípulos, ele se retira para essa região mais deserta, porém as pessoas ficam sabendo que Jesus está indo de barco para outra região. O que eles fazem? Eles vão a pé. Imagina a situação, Jesus querendo paz, sossego, silêncio, e aí as pessoas vão indo atrás de Jesus para chegar no lugar onde Jesus estava indo. Imagina que difícil. Você quer silêncio, você não quer falar com ninguém, você quer ter um momento a sós com seus discípulos, você quer recarregar sua bateria, você quer falar com Deus, você quer orar, você quer chorar, mas esse tempo não vinha. Então o que está acontecendo com Jesus aqui é isso. E aí quando Jesus chega, ele olha, tem uma multidão enorme esperando ele sair do barco. E essa multidão então, quando Jesus olha, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão deles. Em um outro evangelho diz que eles eram como ovelhas sem pastor. E ali então Jesus vai ficar com eles, vai esquecer da sua dor, do seu momento, e ele vai então curar, ajudar essas pessoas nesse momento e cura eles. E ao cair da tarde, enquanto Jesus está com essas pessoas, os discípulos falam para Jesus: olha, Jesus,
Já está ficando tarde, está um momento muito complicado, porque nós não temos como alimentar todas essas pessoas, vai ficar muito caro, e já está ficando tarde, não tem nada aqui por perto, então manda essas pessoas embora para que a gente possa, então, resolver esse problema dessa situação. E ali, talvez, os discípulos até percebendo uma notícia ruim que chegou, um momento difícil, eles queriam um descanso, talvez uma mini férias ali, vamos dar um tempo para a cabeça, recarregar a bateria, mas não estava vindo nada disso. E aí o que acontece é que Jesus chega para eles e fala, não, e pergunta, o que vocês têm aí? E aí a gente entra naquele episódio que você conhece, que é da multiplicação dos pães e peixes. E você conhece bem, que Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, e ele transforma e alimenta o quê? Uma multidão. Diz lá em Mateus 14, o seguinte, 14, 20 e 21, diz, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pensa que a multidão era grande. Eu não estou falando de um grupo de pessoas que foi encontrar com Jesus. Era uma multidão enorme. E fazer a manutenção dessa multidão era algo muito difícil. Então, a nossa história de hoje começa a partir disso daí. Depois de tudo isso acontecer. A multidão está alimentada. E agora vai acontecer algo, depois de toda essa correria, depois de todo esse problema, depois de vermos a manifestação de Deus e do milagre de Deus, porque alimentar uma multidão sem praticamente alimento nenhum é só um milagre de Deus, é só a operação de Deus, é só Jesus Cristo que faz isso. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus 14 e nós vamos ler a partir disso. Verso 22, na sequência até o verso 27. Mateus 14, enquanto isso eu tomo uma água. Verso 22. Essa é a nossa história. Vou ler Mateus 14, 22 em sequência. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A gente viu o que estava acontecendo. A multidão foi alimentada. E verso 23 continua. Tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se tu és, mesmo tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Que palavra linda, que história linda que nós estamos vendo. E eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta. Com certeza essa é uma das histórias de Jesus e de seus discípulos que a gente pode dizer que você já ouviu mais de uma vez. Nós já ouvimos essa história, é uma história muito conhecida, muitas pessoas conhecem essa história. Suas lições não são só para os discípulos que estão ali no barco, primeiramente, recebendo essa lição, esse aprendizado de Deus do que está acontecendo aqui, mas esta lição ela foi atravessando os séculos até chegar a nós. Essa lição hoje chega a nós com a responsabilidade que vem nas nossas mãos para nós tentarmos entender as lições do que Jesus está querendo nos mostrar aqui.
E muitos, no decorrer do século, tentaram pintar um quadro de como era isso. Eu digo, quando eu falo quadro, pinturas mesmo. Inclusive, tem uma das primeiras pinturas que foram feitas em 1444 por um pintor chamado Conrad Witz, e que essa pintura mostra assim, Jesus, ele ali brilhando no meio do mar, e ele olha para o barquinho quase a pique no meio escuro. Jesus, ele está brilhando, mas o barquinho está a pique, quase caindo, quase afundando. Mas o tempo foi passando e outras pessoas também foram fazendo suas figuras, seus desenhos, foram desenhando, criando essa imagem, porque quando nós lemos isso e vemos o que está acontecendo, a gente já cria uma pintura na nossa cabeça. A gente já cria uma imagem do que é essa cena, essa silhueta de um barco longe ali, afundando. Então, alguns artistas fizeram, inclusive recentemente eu vi uma bem bonita, que é um quadro, onde Jesus está estendendo a mão assim, e o quadro é exatamente assim, como Pedro estivesse com o braço do lado de fora, vendo Jesus, e Jesus puxando ela para fora. Eu achei a coisa mais linda. É essa figura de Jesus, olhando para Pedro ali, puxando Pedro para fora da água. Há um comentador bíblico chamado N.T. Wright, que ele coloca da seguinte forma, aqui não é bem parafraseado, é quase o que ele escreveu mesmo no livro dele. Olha como ele coloca aqui, ele diz: você pode ter pensado que seria um tema ideal. Que tema? Essa figura de Jesus como uma figura brilhante na água, os discípulos assustados, amontoados no barco, e Pedro preso entre glória e preso entre o terror, caminhando sobre as águas em direção a Jesus, e então ele começa a afundar. Talvez os artistas que tentaram descrever isso como uma pintura, os artistas devotos, eles tentaram evitar ou pintar o que parecia ser, mostrar o grande apóstolo numa luz negativa. Então pinta o barco de longe, não mostra nem muito Pedro andando, porque talvez isso não ficaria bem para a igreja, mostrar o apóstolo ali sem a fé dele. Mas aí é muito interessante o que o N.T. Wright, ele diz, mas pessoalmente, ele escreve em seu livro, eu acho isso ainda mais encorajador, mostrar essa figura total de um Pedro que afunda, de um Pedro que cai. Soa muito mais fiel à experiência cristã que eu conheço, a minha e a dos meus irmãos, as das outras pessoas. O que ele está querendo dizer aqui é que ver um Pedro saindo do barco e de repente, por causa do seu problema de fé, do momento que ele está atravessando, ele começar a afundar, soa muito mais real do que nós pintarmos a figura de um homem totalmente poderoso, cheio de si, que olha para Jesus com a fé inabalável e que chega do outro lado. Para você e eu, o que soa mais humano do que isso? Olhar para um Pedro que nos ensina uma grande lição. E dentre as muitas lições que nós temos na vida, nós temos as tempestades cristãs que acontecem na vida de um cristão. Ou as tempestades na vida cristã. Pessoas que têm Jesus, que andam no caminho de Deus e passam por momentos de tempestade. Todos nós estamos sujeitos a viver e a vivermos momentos de tempestade na nossa vida. E nós, quando olhamos para essa história, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que eu me identifico com ela. Eu, André, me identifico dentro dessa história em vários aspectos. E quando eu falo para mim, eu falo para as pessoas que nos assistem, para nós que estamos aqui, por que a gente se identifica com essa história? Porque talvez nós estejamos saindo de uma tempestade, isso é possível, ou nós estamos no meio de uma tempestade, ou ainda irá ter algum momento na nossa vida em que a tempestade poderá chegar e bater à nossa porta e nós vamos ter que enfrentar essa tempestade. E por isso é que nós, como seres humanos, quando olhamos, e eu faço aqui jus às palavras de N.T. Wright, que nós olhamos para isso e falamos assim, eu me identifico mais com esse Pedro. Esse Pedro que está andando dentro dessa tempestade. E é por isso que a gente, como ser humano, se identifica com a história. Pois as tempestades podem se abater na nossa vida de diversas formas, diversas intensidades. E a qualquer momento ela pode chegar. E assim, nós precisamos ter sempre essa consciência e
acima de tudo, a aprender a ganhar cada dia mais confiança em Deus, porque é isso que importa, irmãos. Nós vimos aqui falar de um monte de coisa, você sair feliz da vida pulando. Se você não tiver estrutura em Deus, não adianta exatamente nada para a nossa vida. Eu prefiro muito mais eu sair daqui com a palavra de Deus fincada no meu coração, e quando eu chegar na minha noite, na minha tribulação, no meu momento de dificuldade, eu contar com Deus, aonde Ele me enxerga do jeito que eu sou, como um Pedro muitas vezes. Ele me enxerga verdadeiramente. É essa a verdade essa é a verdade de um evangelho real, de um evangelho que faz a diferença na vida das pessoas. E podem ser tempestades de vários tipos, já falamos que elas podem ser de várias formas, intensidade, e pode ser em qualquer momento, isso a gente sabe. Agora, existem tempestades, por exemplo, tempestades emocionais, tempestades no relacionamento, tempestades morais que vêm sobre a nossa vida, problemas na pessoa, tempestades econômicas que chegam na vida das pessoas, e até pode ser tempestades que acontecem sobre a nossa saúde. A gente estava vendo Jó aqui, nós estamos lendo sobre Jó e vemos o que está acontecendo com ele. E o exemplo, por exemplo, que nós podemos falar aqui, talvez seja de pessoas que receberam um diagnóstico e que a pessoa só imaginava que acontecia na casa dos outros. Já viu isso? A gente mesmo ouve falar, olha, fulano de tal ficou doente, pessoa ficou doente, tal pessoa está passando por isso. A gente ouve falar, agora quando se abate sobre a nossa casa, a coisa é diferente. E isso às vezes acontece. Ou notícias, ou tempestades que vêm, que são tão desanimadoras, que desencorajam a pessoa de seguir na vida, de avançar na vida. E essa mensagem aqui, particularmente, ela surgiu de fruto de um aconselhamento em um dia que eu estava orando e chorando com uma pessoa. Eu desliguei o telefone, porque Deus me deu no dia para falar para essa pessoa essa palavra. Eu desliguei o telefone chorando, fui para o meu quarto, sentei no meu computador e comecei a escrever. E daquele dia em diante, Deus foi me dando essa mensagem, e eu fui trabalhando, porque aquilo me ensinou. Eu tentando passar algo para alguém que estava passando uma tempestade, um momento de dificuldade, e eu aprendendo uma grande lição. Portanto, tempestades têm abatido sobre a sua vida? Ventos fortes têm abatido sobre a sua vida? Então eu acredito que essa mensagem, se você prestar bem atenção, ela vai te ajudar a fortalecer essa confiança e entender certas situações no nosso relacionamento com Deus. E eu vou estar fazendo essa mensagem. Nós hoje temos a Santa Ceia, hoje temos uma festa gostosa aqui, de comemoração de aniversário também, celebrando a vida. E hoje eu queria começar falando essa primeira parte dessa palavra, dessa lição viva que contém nesse texto, porque às vezes a gente passa correndo e perde algumas situações que estão acontecendo, porque há um ensino de Jesus para a vida dos seus discípulos aqui. E há um ensino de Jesus para a nossa vida aqui também. Existem lições vivas na palavra de Deus para os momentos de tempestades na nossa vida. E mostrar que Jesus Cristo tem poder para operar na vida daqueles que o servem, na vida dos filhos, dos seus filhos. E se você não precisa falar, não, eu estou bem, eu não tenho problema com tempestade, eu estou vivendo um momento bem na nossa vida, guarde isso, porque você não sabe o dia de amanhã. E ter a consciência das tempestades na nossa vida, vale a pena nós termos com a quem nós segurarmos, a quem nós podemos contar, então. E se a história, então, que eu falei anterior, o que nós falamos anteriormente, qual era a história? Era a multiplicação, não era isso que estava acontecendo antes de Jesus mandar os discípulos ir no barco, ele subir para orar? Se na história da multiplicação de pães e peixes, que Mateus está trazendo aqui, e ele alimenta ali 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, é um retrato da vocação cristã. O que é a vocação cristã na multiplicação? É de servir. A nossa vocação cristã é de confiar que Deus é aquele que supre, que Ele ajuda as pessoas. E nós somos esse braço de Deus na nossa vocação. Então, na multiplicação, Jesus fala, não despede quem está passando fome. Trabalha. Confia em Deus do sustento. Se ajunta, vê quanto que vocês têm. Agora, quando nós olhamos para essa história, primeira coisa, primeira lição, quando nós olhamos para essa história aqui, ela lida com o retrato da vida da fé cristã.
Se Jesus trabalha então com essa questão da vocação, aqui Jesus trabalha com essa questão da firmeza e da fé, ou melhor, e aqui é que eu pego, numa vida de meia fé com Deus. Aqui, quando nós começamos a olhar a história, nós não olhamos para uma história de fé, nós olhamos para uma vida de meia fé. Até alguns brincam, né, homem de pouca fé, né? Porque Pedro ali, ele não... Alguma coisa distrai ele, mas eu me assimilo com esse Pedro. Então eu quero começar essa história com essa vida de meia fé, que é um passo para nós conseguirmos ganhar a fé necessária para nós enfrentarmos qualquer situação na vida. E existem muitas lições aqui, como o N.T. Wright ele disse. Eu me identifico muito mais com Pedro. Eu me identifico com esse Pedro que afunda. Eu me identifico com esse quadro de Jesus indo até Pedro. Isso não é vergonha nenhuma, mas pelo contrário, é Deus resgatando. E Mateus aqui também, ele não está muito preocupado. Se alguns artistas estão preocupados de não pintar Pedro caindo, afundando, não vamos mostrar muito Pedro ali tropicando na fé, não. Mateus não está muito preocupado com isso quando ele escreve, não preocupa muito com a reputação de Pedro, não. Talvez porque olhamos e vemos que os artistas tinham esse medo. E Pedro, então, parece, quando olhamos para a vida de Pedro, oscilar de um lado para o outro. Você conhece a história de Pedro? Pedro era um cara firme? Pedro era aquele que falava muitas vezes, mas chega na hora H, às vezes a gente vê Pedro negando. A gente vê Pedro não fazendo aquilo que ele falou. E se olharmos alguns capítulos à frente, aqui, por exemplo, no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus leva eles lá para Cesareia de Filipe, a gente vai ver Pedro oscilando entre o servo de Deus, ou Jesus falando para ele, Satanás, afasta de mim. Porque uma hora Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, 2 capítulos à frente. Ei, homem de Deus, não foi você que está falando, é Deus que te revelou. E logo em seguida Jesus fala, mas só que é o seguinte, eu vou ir para Jerusalém, eu vou passar por dificuldades. Ele fala, mestre, imagina, na cabeça deles você é o Senhor que vai desbancar Roma, você é o Senhor que vai tomar conta do negócio. E aí Jesus fala assim, para trás de mim, sai Satanás. Larga, isso não é mais Deus que está te revelando, não, você está deixando tomar. Então é esse homem que está aprendendo a ganhar uma estrutura em Deus, somos nós. É o nosso retrato. Retrato da nossa vida, quer a gente goste ou não. Nós estamos em um grande aprendizado com Deus. E de qualquer forma, Pedro é esse personagem grandioso, impetuoso, pronto para qualquer coisa, entender e tendendo sempre a agir primeiro e pensar depois. Esse é Pedro. Se eu fosse falar quem é Pedro, é esse cara que age primeiro e pensa depois do que ele fez, se deu certo. Mas assim, nós... olhando, né, vemos que é uma característica cativante. Pessoas assim são cativantes. Você fala, uma pessoa de atitude. Mas, de vez em quando, tem as suas situações, que são situações arriscadas. Porém, para algumas pessoas, elas preferem ter um amigo que faz o que parece certo e depois se preocupa com as consequências disso, mas toma uma atitude, do que ter alguém que passa tempo pensando na vida e nunca toma uma atitude, nunca chega a lugar nenhum, sempre com medo de fazer as coisas. Então, nós também temos dificuldade de lidar com as pessoas. Então, qual é a primeira lição? E eu vou ficar só nessa primeira lição hoje. Qual é a primeira lição que nós tiramos desse texto? A primeira lição é, e é uma grande pergunta das pessoas para os aconselhamentos quando elas passam por tempestades e por dificuldades. As tempestades, guarda isso, também aparecem na vida daquele que é obediente a Deus. Se alguém vender para você, um Jesus que fale alguma coisa diferente disso, pula fora. Porque as tempestades, as dificuldades, quando encontra aqui esses momentos de tempestades, elas também aparecem na vida de quem é obediente a Deus. Verso 22 do capítulo 14, olha aí. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Pergunta. Os discípulos estavam obedecendo Jesus ou desobedecendo a Jesus? O que eles fizeram? Qual foi a atitude deles no texto que nós lemos? Eles
obedeceram a Jesus. Jesus insistiu com eles, talvez porque eles falaram para Jesus assim, mestre, não, a gente fica contigo, é normal, ele é o nosso mestre, não vamos abandonar ele. Mas Jesus fala, não, eu quero que vocês seguem adiante, vão adiante, sigam adiante. Jesus aqui, a palavra é insistir mesmo com os discípulos, para que eles entrem no barco, é uma ordem expressa ali de Jesus. Entrem no barco e vão adiante de mim, eu dou um jeito, mas mestre, como é que você vai chegar lá depois? Deixa Pedro com você, deixa Tiago, deixa João com você, não, entrem no barco, vão adiante. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Então aqui, prontamente esses discípulos, eles obedecem a Jesus e seguem na direção para onde Jesus havia ordenado, e mesmo obedecendo a Deus, eles encontram provavelmente aqui o que eu acredito que foi uma das piores tempestades que mesmo muitos deles eram homens experientes de pescaria, inclusive nesse mesmo, no lago ali da região da Galileia, no mar da Galileia, eram pescadores daquela região e eles enfrentam uma tempestade da qual eles talvez nunca tivessem enfrentado na vida dele. Por séculos, irmãos, por séculos, a igreja de Jesus, ela passou e tem ainda passado por dificuldades, mesmo obedecendo à vontade de Deus, o comando de Deus, fazendo a vontade de Deus, desde quando ele fala o id dele, para que eles fossem pregar o evangelho. E foi difícil para todas esses irmãos nossos que passaram aí por séculos, pelos séculos, fazendo a vontade de Deus, não foi nada fácil. Por isso que Jesus fala para eles, não é, que eles recebem essa ordem, para que eles fossem até Jerusalém, quando Jesus ascende aos céus, vão até Jerusalém e aguarde que do alto vocês serão revestidos com o quê? Com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos capacita e nos ajuda a viver uma vida com Deus, que entende a palavra de Deus e consegue suportar estas tempestades que vêm de todos os lados, inclusive na vida espiritual do cristão. Nós somos também atacados. E ali, então, eles vão até Jerusalém, eles são revestidos, falamos isso nos cultos passados, onde o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus sobre a vida dele. Portanto, se você está no meio de uma tempestade, ou já enfrentou tempestades, isso não acontece somente porque você errou. Costumeiramente, eu ouço pessoas chegarem para mim e dizerem assim, pastor, eu estou passando uma tempestade na minha vida, estou passando um momento super difícil, seja pelo que estiver acontecendo, de doença, e a pessoa fala para mim assim, olha, eu errei, eu acho que Deus está me castigando, eu acho que Deus está fazendo algo para mim. Nem sempre. E nós precisamos entender aqui que não é porque você talvez se casou com a pessoa errada, que você imagina aqui que está passando por tempestades. Porque pode ter pessoas que casaram e tem até um casamento com a pessoa certa, pois casamento acontece quando duas pessoas, elas fazem o quê? Elas resolvem caminhar juntas, ser uma só, elas vão enfrentar problemas juntas, problemas que elas nunca teriam enfrentado se elas não estivessem juntas. Então é muito comum que duas pessoas estando juntas vão enfrentar problemas, inclusive até entre elas. E elas vão ter que se alinhar dentro disso. Então, talvez, ou que você diga assim, eu estou passando por isso porque talvez eu fiz a escolha errada. Um exemplo, fiz a escolha da minha carreira para a minha vida errada e por isso agora eu estou pagando o preço, estou no emprego errado, estou na profissão errada, não era isso que eu deveria ser, eu acho que eu tomei a decisão errada. Ou quando você diz, eu não deveria ter saído da minha localidade. Isso eu escuto bastante. Aliás, desde que eu saí do meu país, uma das coisas que eu mais escuto, primeiramente, pelo efeito saudade, é as pessoas dizerem, quando está quebrando, sabe quando a pessoa vem do Brasil, por exemplo, para a Europa? Eu já tive experiência aqui, em Portugal, já tive experiência na Itália, onde eu fiquei um tempo também, de pessoas dizerem para mim exatamente isso. Eles falam o quê? Eles falam, eu não deveria ter saído do Brasil. Isso é cortar, primeiramente, quando o bebê ele sai do ventre da mãe, ele corta o quê, primeiramente? Cordão
umbilical. Não é mais a mãe que alimenta ele. Agora ele vai ter que aprender a se alimentar sozinho. Então, o imigrante, quando ele vem, ele tem que aprender a se alimentar ou viver esta vida fora do seu habitat ou da onde ele estava vivendo. Então, é muito comum a gente já ouvir isso. Eu não deveria ter saído ou da minha localidade ou do meu país, ido para o exterior. Mas eu também já ouvi pessoas que estavam aqui, vivendo aqui, elas dizerem assim, eu deveria, não só não ter saído, mas eu deveria ter ficado na Inglaterra. Porque eu já vi pessoas falarem isso, e quando elas voltam para o Brasil, o que elas dizem é, eu não deveria nunca ter saído daí. Vê que o ser humano ele é esse, que ele fica sendo gerido por emoção. Ele vai sendo gerido pela emoção o tempo inteiro. Então, eu já tenho pessoas que falam para mim, não, eu preciso ir para o Brasil, eu não aguento mais isso aqui, aí vão para o Brasil, passa 2 meses, 3 meses, 1 ano, e liga e fala, por que eu fui tomar essa decisão? Porque eu saí. Esse é o ser humano. Isso eu estou dando exemplo nas escolhas. Ou eu passo por problemas de saúde, achando que é castigo de Deus. Deus pesou a mão sobre mim e eu estou passando. De fato, existem sim momentos de tempestades que são gerados por causa das minhas decisões equivocadas. Mas aqui é que está o segredo desse texto. Nós precisamos olhar muito mais profundo e muito mais além disso, para onde Deus ele quer trazer tudo isso, nos levar e ensinar. Porque certos momentos de dificuldade, que o que está acontecendo com esses discípulos Jesus sabe o que ele está fazendo. Jesus sabe por que ele está enviando esses discípulos, e Jesus sabe a tempestade que está se abatendo sobre eles, porque Jesus quer ensinar algo mais importante na vida deles, que é o fortalecimento da fé cristã. Então, muitas vezes, quando Deus permite alguma coisa na nossa vida, não é porque Deus está querendo judiar da gente, porque Deus quer nos ensinar uma lição no sentido da maldade, como o amigo lá de Jó tentou fazer, né? Deus é assim, Deus faz desse jeito, Deus pesando a mão. Esse é o mundo, pensa desse jeito. A palavra de Deus não pensa dessa forma. Deus sempre tem um objetivo maior na vida da pessoa, que é o resgate. Nós agimos muitas vezes sem misericórdia, mas quando Deus ele olha para uma vida, Deus age primeiramente, com amor, porque Deus é amor, e Deus ele age segundo com justiça, com misericórdia, e por último Deus ele age com justiça. Deus ele vai dar todas as oportunidades. A Bíblia é repleta disso. E aqui Jesus está ensinando. E lembre-se de que Mateus 4, capítulo 45, que está um pouquinho antes das bem-aventuranças, que eu estou trabalhando com ela nas quartas-feiras, nós lemos o seguinte, que Jesus está falando assim, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, lembre-se disso, que o caminho mais santo, o caminho mais correto, o caminho mais certinho, nem sempre é o caminho mais suave e mais tranquilo. Nós podemos estar fazendo a vontade de Deus, seguindo a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, e podemos pegar esses bumps nas ruas, podemos pegar essas lombadas, e às vezes o assoalho do carro bate, às vezes a gente fica travado, às vezes o nosso carro até quebra. E aí a gente precisa entender que precisa ser consertado. E mesmo quando isso acontece, quando nós temos fé, ou mesmo a meia fé, Deus continua cuidando de nós para nos levar aonde Ele quer. Aonde Ele tem o seu desejo. E a gente basta olhar. João Batista, que eu falei abrindo. O que tinha acontecido? João Batista, cortaram a cabeça de João Batista. João Batista estava fazendo a vontade de Deus? Totalmente. Aliás, ele vem preparando o caminho para o próprio Cristo. E mesmo fazendo a vontade de Deus, Deus podia muito bem ter livrado ele tudo. Deus permite que isso aconteça. Então, na vida cristã, o objetivo central de Deus é a salvação do ser humano. Não há nada mais grandioso que Deus possa te dar. Põe isso na sua cabeça. Eu tenho essa plena consciência
que o melhor de Deus, quando falar o melhor, essa semana eu estava ouvindo isso, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Se você falar, não, Deus vai me dar o melhor, não, Deus já deu o melhor, Ele já deu Cristo, que é melhor que isso, Ele já nos deu a salvação eterna. É que nós continuamos olhando com esse olho terreno e não conseguimos enxergar além. Irmãos, todos nós, um dia vamos fechar os nossos olhos. E nós precisamos ter essa consciência de que a vida verdadeira que Deus nos deu é o bem mais precioso. Hoje nós estamos celebrando a vida do Pedrão, celebramos a vida da Sandra e vamos celebrar a vida de cada ano que a gente vai vivendo. E isso é viver com uma certeza que a nossa quantidade ou quantia de anos para Deus, ela é eterna. Então, hoje, considere essa palavra como um alento, um ensinamento, que mesmo nestes momentos que a gente está pensando que, é porque eu fiz alguma coisa errada, é castigo de Deus. Não, Deus está cuidando de você. Deus nos conduz e lidera através das tempestades, muitas vezes, por designação divina. Aqui nesse texto que está acontecendo com os discípulos, é designação divina. É Deus que quer trabalhar com estes discípulos. Tornar a fé deles ainda maior. Vamos dar 3 exemplos e eu já vou terminar. Primeiro exemplo, Abraão. Vamos lá para o Antigo Testamento. Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, o que acontece? Deus chega para ele e fala assim, Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhes mostrarei. Então Deus chama Abraão, lá onde ele está quietinho, de Ur dos Caldeus, e se a gente olhar um capítulo antes, que é no capítulo 11, provavelmente ali da possível região da Torre de Babel, onde está acontecendo tudo aquilo, a confusão de línguas lá em Gênesis 11, e aí na sequência dessa dispersão ali, Deus pega Abraão, escolhe Abraão a dedo, tira Abraão dali e diz, olha, eu vou fazer de você um grande povo e te abençoarei, e tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Quem que não quer e quem que já não ouviu, a gente cantou isso hoje. Cantamos uma canção, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti o seu rosto, que o Senhor te dê a paz, que Ele vai para a direita, para a esquerda. Eu orei isso. E o que Deus está falando para Abraão aqui? Ele está dizendo para Abraão assim, olha, eu farei de você um grande povo, eu te abençoarei, tornarei você famoso, o seu nome, e você será uma bênção. Aí a gente olha, o caminho desse homem vai ser assim, ó. Né? Vai ser igual o Verstappen agora aqui na Fórmula 1, está batendo todo mundo, ninguém consegue pegar, o homem está impossível. E aí você olha assim, esse é o corredor, esse vai conseguir. Aí a gente olha e começa a ver a história de Abraão, as dificuldades que Abraão passa. E as preocupações na vida de Abraão, quando não é com ele, é com o sobrinho dele. Quando não é com ele, é com o filho dele. Quando não é com ele, as preocupações que ele tem com Deus, porque Deus vai pedir para ele o filho dele. Olha quantas situações, dificuldades que ele vai ter que enfrentar na vida, mas a gente olha, não. Olha, Deus prometeu, farei de você uma grande nação, o povo te abençoarei, tornarei você famoso, o seu nome, e você será uma bênção. Mas não podemos nos esquecer que dentro desse caminho de Deus, existem os momentos de dificuldade que devem ser vividos com a força em Deus, as tempestades. Outro exemplo, Jó, que o Du falou aqui e que nós estamos trabalhando na Bíblia, os parceiros da Bíblia. Jó, ele era um homem o quê? Que a Bíblia diz já bem no comecinho, Jó era um homem reto e o quê? E temente a Deus. E o que acontece com ele? Jó passa literalmente por uma das piores tempestades que qualquer ser humano pode pensar em passar. Por quê? Porque ele está fazendo tudo certinho, ele está servindo a Deus, ele está fazendo a vontade de Deus. Quando ele olha para os filhos dele, eu estava lendo sobre isso, porque eu estou recapitulando que eu estava de férias, né? Estou agora aproveitando para dar uma recapitulada nas coisas. E eu estava lendo esses dias, e eu falei, puxa, que interessante, ele não só fazia o sacrifício, porque na época eles faziam o sacrifício para perdão dos pecados, né? Então eles matavam o animal. Jó, ele não fazia só para ele. A Bíblia diz que ele, por medo e temor, no sentido de temor a Deus, ele fazia o quê? Ele falou, olha, por medo do filho ter feito alguma coisa errada, olha, por garantia, eu vou fazer um sacrifício também para os meus filhos. O que um bom pai cuidaria e é o que um bom pai faz. Zelo pelos seus filhos.
E ele falava, então, diante de Deus. E ali o que ele faz? Ele se preocupa com ele se preocupa com as outras pessoas. Ele era um homem que buscava a Deus. Só que, porém, um dia Satanás chega diante de Deus, o diabo chega diante de Deus e fala, você fala que Jó é tudo esse homem aí, é bondoso, é um homem que serve a Deus e faz tudo, mas também ele tem tudo, o Senhor deu tudo para ele. E aí Deus permite que ele vá ganhando alguns terrenos ali, para mostrar um testemunho e essa lição que a gente tem aqui hoje, para falar de Jó. Porém, Jó, ele passa por um sofrimento, não é só com o que está acontecendo na vida dele. Porque quando a ajuda vem sobre Jó, que são os amigos de Jó, ou quando a orientação ou o apoio dentro da sua própria casa, da sua esposa, isso não acontece. Então ele tem amigos da onça. Então o que acontece, não é assim quando a gente está passando por tempestade? Às vezes não aparecem uns amigos da onça para a gente? A gente fala assim, isso não é uma amizade, isso aí, quem que quer ter um amigo desse aí, eu não estou precisando. E ali a gente vê que Jó passa um momento difícil. Mas presta atenção numa coisa. Todo esse percurso de Jó, que ele está passando nessa tempestade, à medida que todo mundo tenta falar, como o próprio Du disse hoje, que, você está em pecado, olha o que você fez contra Deus. Jó, ele nesse momento, ele começa em todo o tempo se aproximar de Deus ao invés de se afastar. Você percebeu isso? Pessoas que no meio da tempestade confiam em Deus, servem a Deus, ao invés delas se afastarem de Deus, elas se aproximam de Deus. Olha para os discípulos, eles estão indo obedecendo Jesus, mas se você prestar atenção na lição ou no que nós estamos lendo, ao invés desses discípulos se afastarem de Deus, eles vão chegar no final e vão falar, olha, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então, momentos de dificuldade, quando nós andamos e vamos amadurecendo, como Jó, por exemplo, no seu relacionamento com Deus, nós vamos tendo cada etapa da nossa vida vencida e vamos chegar ao ponto do que disse Jó, por exemplo, em Jó 42, do verso 1 ao 5. Ele então respondeu ao Senhor e disse, olha o que ele fala, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei, olha o que ele diz, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você responderá. Essa interação dele com Deus. E aí ele disse, eu te conhecia. Esse verso é fantástico. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que uma tempestade com quem anda com Deus faz? Eu só te ouvia. O que está acontecendo com esses discípulos de Jesus agora? Eles estão indo para o mar e o que eles vão enfrentar nessa primeira lição? Uma tempestade. E o que eles vão ter de experiência? Jesus Cristo. Que a princípio eles vão pensar que é um fantasma. Que a princípio eles não vão reconhecer. Que a princípio Pedro vai até afundar. Que a princípio eles vão ficar encolhidos, com medo da tempestade. Mas que no final, esse Jesus, ele vai realizar um grande milagre. Existem muitas lições aqui. E podemos falar, por exemplo, de Jesus, na tentação de Jesus. O que acontece? Aí a gente fala, poxa, mas Jesus, quer o melhor exemplo? O que acontece logo que Jesus é batizado e o Espírito Santo vem sobre ele? O que a Bíblia diz? Um texto famosíssimo. Ele diz assim, que logo que Jesus foi batizado, o Espírito Santo de Deus o leva para o deserto para ser tentado. E aí nós falamos assim, mas como pode ser isso? E ali Jesus, o que acontece? Ele nos dá uma das maiores lições de como vencer a tentação do inimigo. Qual é? Através do conhecimento da palavra de Deus. E ele vai responder ao diabo com a palavra de Deus, com um conhecimento de Deus. Vê o que momentos de dificuldade fazem com a nossa vida? Momentos de dificuldade da nossa vida nos aproximam de Deus, nos fazem nos apegar com Deus. Momentos de tempestade nos fazem viver experiências que não viveríamos em outras épocas. E nessas tempestades geram testemunhos, e nesses testemunhos somos encorajados
de saber que no meio destas tempestades, nós podemos sim contar com Deus. Nós podemos sim ser ensinados por Deus, lições valiosas, que mesmo pessoas obedientes a Cristo, às vezes têm que passar por ela. E nesse momento nós vamos entrar para a nossa ceia. E eu queria entrar nessa ceia, lendo com vocês, Mateus capítulo 27, alguns versos, que tem a ver num link dessa pregação, porque estamos agora falando dessa dificuldade que Jesus teve, de enfrentar tentação, dificuldade de enfrentar traição, dificuldade de passar por situações difíceis, e aí nós olhamos, são tempestades que estão vindo sobre a vida de Jesus. Nós falamos, não, Jesus não passou, ele enfrentou as tempestades dele. Mas ele enfrenta as suas tempestades com o seu coração em Deus. Ele enfrenta os momentos de aflições. E quando eu falo tempestade, nós podemos falar dificuldade, retaliações, nós podemos falar doença, nós podemos falar tanto de dificuldade que acarreta sobre o ser humano. A ansiedade, podemos falar a opressão que vem sobre a vida do ser humano. E aqui nós vemos Jesus Cristo num momento crucial, em que ele tinha que pagar o preço por todos os nós, tendo que enfrentar. Eu queria que você lesse algum. Aqui o que está acontecendo é a crucificação, lá a partir do verso 32. E ali Jesus, nessa crucificação, ele está passando por situação muito difícil. Quando a gente chega na mesa da Santa Ceia, a gente olha assim, estou comendo pão, estou bebendo o sangue de Jesus, estamos tudo em comunhão, é muito bom, isso tudo é muito bom, mas não podemos nos esquecer que ao falarmos de tempestades e dificuldades da vida, Jesus aqui, ele está passando por muitas. Para onde Jesus olha, ele não consegue ver muita gente o ajudando, não. Todo mundo aplicando cada vez mais dificuldade. E olha no verso 45, quando Jesus está ali crucificado, do capítulo 27, diz: E desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que desamparaste? Percebe o momento de tempestade? E aí, nós vamos continuando a ler o texto, você lê lá no verso 50. E Jesus clamando outra vez, com grande voz, o que ele faz no momento da dificuldade? No momento em que ele já vê que tinha cumprido, ele então entrega o seu espírito a Deus. Olha, minha missão está cumprida, Deus, cumpri a minha missão. Quando a gente vem celebrar isso, é nós olharmos para uma pessoa, na pessoa de Cristo Jesus, que passa por um momento terrível na sua vida, mas que ele faz isso, ele é partido, ele é moído, seu sangue é derramado, para que nós pudéssemos ter esperança. E precisamos sempre nos lembrar disso, que a tempestade que Jesus passou, a dificuldade que Jesus passou, ela nos ajuda a viver tempos mais calmos. Ela nos ajuda no mundo da eternidade com Deus, na aliança que a gente tem com Deus, a viver algo que não viveríamos se não fosse por este sofrimento que ele passou na cruz por nós. E aí o texto continua, verso 51 diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Imagina o que está acontecendo quando Jesus está na cruz do Calvário, padecendo, passando esse terror na vida de qualquer ser humano. Mas sendo Deus, ele se faz pecador por nós. Sendo Deus, ele foi o cordeiro que foi imolado por nós. E aí o texto diz, olha o que aconteceu como resultado disso, da morte de Cristo, a hora que Jesus morre, olha que lindo. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Olha, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, e o centurião e os que com eles aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O que os discípulos disseram quando eles veem a tempestade acalmada? Esse é o Filho de Deus. O que os homens veem quando eles veem tudo isso acontecendo? Esse é o Filho de Deus. O que as pessoas, imaginem, irmãos,
Eu lendo esse texto, eu me arrepiava, eu falei, imagina as pessoas andando na rua, depois que Jesus ele morre, que a tempestade passa na vida dele, no sentido dele morre. Ele cumpre a sua missão. Pessoas ressuscitam, imagina pessoas voltando à vida, andando nas ruas e dando testemunho disso. Jesus, ele liberta através do seu sacrifício, da sua dor, da sua tempestade, seja o que a gente pode chamar. E da mesma forma que nós olhamos e vemos, e podemos olhar para Deus, e será que no meio dessa tempestade, entendendo que nem sempre elas acontecem sobre a nossa vida porque estamos em falta com Deus, mas é porque Deus quer nos preencher mais ainda e nos levar para um outro nível da nossa vida. Não é castigo, é bênção. Saiba passar pelas tempestades como um servo e uma serva de Deus, mesmo com a meia fé. Mas uma fé que diariamente ela é acrescentada por Deus. Não tenha medo, não se sinta como a pior pessoa, não. Se sinta como uma pessoa que sabe a quem buscar. Eu falei sobre pobre em espírito no Sermão do Monte. E ser pobre em espírito é esse que primeiramente reconhece que ele é como um mendigo espiritual. Eu preciso totalmente de Deus. Que nesta noite nós possamos ter esta consciência que todos nós temos uma oportunidade de seguir em frente e de viver uma vida que Deus tem para nós.